Olá pessoal, tudo bem? Sou Miralva Ferraz, sou enfermeira de formação e sou técnica da Escola de Saúde Pública. Na escola, eu trabalho com a formação específica para a gestão de processos formativos e também com a formação pedagógica para a utilização das metodologias ativas e da mediação à distância. Então, a gente vai falar um pouco sobre a importância da tecnologia de comunicação e informação para o alcance dos objetivos e metas no contexto da pandemia, diante da necessidade de isolamento social. Importante a gente saber, gente, e aqui já trazendo para o contexto específico dessa nossa qualificação, que é a educação à distância. A educação à distância, ela não é uma modalidade nova. Na verdade, a educação à distância, ela é uma modalidade secular. E, através do tempo, ela foi sendo modificada, né? A gente foi introduzindo novas tecnologias para chegar ao ponto de educação à distância com a utilização da internet, de ambientes virtuais. Então, só para a gente contextualizar um pouco essa educação à distância, os primeiros registros da educação à distância é por volta de 1720, né? Com um anúncio em jornal na Gazeta de Boston, em que eles ofereciam um curso à distância para datilógrafos, né? Então, essa é considerada a primeira geração da educação à distância, que é a educação através da escrita, né? Então, era fornecido material escrito, né? Apostilas, livros, e esses profissionais, essas pessoas faziam essa qualificação. Aí, com o tempo, começou a incorporar outras tecnologias. Então, a gente vai para a segunda geração, que é a utilização de rádio e TV. Na terceira geração, eles conseguiram agregar, articular rádio, televisão, a escrita, o telefone. E aí, realmente, a educação à distância, ela teve um salto muito maior. E nessa época, então, surgem as primeiras universidades abertas. As universidades abertas, no intuito de fornecer a educação para um quantitativo maior de profissionais, ela, então, articula todas essas tecnologias e ela, então, expande essa oferta educacional. E aí, se a gente for para a literatura, a gente vai ver várias universidades abertas que têm mais de 100 anos, né? Universidade Aberta de Portugal, da Itália, da China e várias outras espalhadas pelo mundo. A quarta geração é a quarta de videoconferências e audioconferências, porque aí já tem um aporte maior da tecnologia. Em consequência da Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética, eles construíram vários foguetes, e esses foguetes, vários satélites, e esses satélites, então, impulsionaram esses processos educativos. E na quinta geração, então, da EAD, é a criação dos ambientes virtuais. E hoje a gente tem uma gama de ambientes virtuais, sendo mais utilizado é o Moodle, que é um software gratuito, e a maioria das instituições públicas é esse ambiente virtual que nós utilizamos, inclusive aqui o da escola, tá? Então, isso é para a gente ter um entendimento que a EAD, ela não é agora, ela não é recente, né? Na verdade, as instituições, os professores, eles não foram preparados para essa educação à distância, ok? Então, a gente precisa compreender o que é essa tecnologia. Salles coloca que essa tecnologia é o processo criativo pelo qual o homem cria e cocria o que precisa para responder às necessidades cognitivas, físicas, econômicas e políticas, surgida ao longo da própria história, atendendo aos aspectos do pensar e do fazer em consonância com as exigências do ser e do viver humano. Então, se a gente for pensar em termos de tecnologia, a gente pode evidenciar dentro da própria geração de EAD que a gente saiu de uma EAD da escrita para o rádio, para a TV, para o telefone, para os satélites e, por fim, então,
de tempos em tempos, a gente vai provocando mudanças que venham, que surgem, na verdade, dentro dessas necessidades, ok? E o que seria, então, essas tecnologias da informação e da comunicação? Mendes conceitua como um conjunto de recursos tecnológicos que, quando integrados entre si, proporcionam a automação ou a comunicação nos processos existentes, nos negócios, no ensino e na pesquisa científica, etc. São tecnologias usadas para reunir, distribuir e compartilhar informações. Então, a gente pode perceber que a tecnologia ela tá imersa na nossa vida cotidiana, né? Através da comunicação, do teletrabalho, do entretenimento, na automação bancária. Hoje o quanto de coisas que a gente não faz sem precisar sair de casa, no comércio eletrônico, muito em alta agora, né? Em tempos de pandemia, então, e dentro da própria educação. Só que na educação a gente precisa conhecer essa tecnologia, mas não é a tecnologia pela tecnologia, e sim o conhecimento que nós precisamos ter do potencial pedagógico dessa tecnologia para agregar à educação. Então, essa tecnologia, dentro do contexto da educação, ela surge como um novo campo de estudo, né? A chamada tecnologia educativa. Então, Silva vai dizer que tecnologia educativa é um processo comunicativo que, somado à crescente evolução dos artefatos e processos tecnológicos, permite novas formas de aprendizagem, de forma a proporcionar uma melhoria nos processos educativos. A internet intensificou esse processo e esta a aumentar seu raio de ação, o que unifica as áreas, ou seja, unifica as áreas tecnológicas dentro da educação, o que gera novos artefatos tecnológicos que proporciona feedback dos usuários para melhorias no processo e na qualidade da aprendizagem. Então, quando a gente agrega todo esse artefato tecnológico, o único interesse que nós temos é melhorar essa qualidade da aprendizagem, né? Então, a internet ela vem como uma aliada da nossa ação pedagógica para aumentar essa qualidade da aprendizagem, ok? E a EAD no Brasil? Então, a gente contextualizou um pouco essa questão das gerações da EAD, e dentro no Brasil, ela já está prevista desde a LDB, né? Desde 96, em que no artigo 8º ela coloca a possibilidade do uso orgânico da EAD em todos os níveis de ensino. Quando a gente vai para a política de educação permanente, a gente vê que as tecnologias ela é colocada como uma ação, assim, como uma estratégia importante. E aí, dentro dessas tecnologias, ela coloca a modalidade à distância como estratégica. Por quê? Porque a educação à distância, ela consegue alcançar um quantitativo muito maior de trabalhadores, como também de capilarizar esses processos. Se a gente observar, né, a dimensão gigantesca de Bahia e principalmente do Brasil como um todo, se a gente consegue potencializar, a gente consegue então qualificar um número maior de profissionais. E aí, quando a gente para analisar, é justamente o papel que o UNASUS ele está então desempenhando nesse momento, né? E quando a gente vai para a questão dos cursos de graduação, existe uma portaria, essa é mais recente, essa aqui houve uma ampliação da carga horária total do curso. Então, o curso de graduação, ele pode ter até 40% da carga total do curso, né? E essa portaria anteriormente era de 20%. Então, essa de 2019, ela então amplia essa carga horária e os cursos de graduação podem então utilizar até 40% dessa carga horária total do curso. Então, a gente percebe que ela já estava dentro desse contexto da educação no país há muito tempo. O que faltou realmente foi um olhar mais cuidadoso em relação à integração curricular dessas tecnologias dentro do contexto, né, das instituições de ensino. E aí,
as instituições de ensino de forma transversal, desde a educação básica até a pós-graduação. Quando a gente vai para os dados da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, esses dados são de 2019, a gente percebe o quantitativo de total de estudantes na modalidade EAD, sendo que nesse mesmo ano houve muito mais alunos matriculados na EAD do que em cursos presenciais, certo? Quando a gente vai observar o cenário das telecomunicações, e aí esses dados são de 2018 a de 2019, mas trazendo para o nosso cenário atual, a gente vê que ele não se alterou. Os usuários da classe D e E, 85% eles usam celulares, 25% da população usam computador, 13% eles utilizam celular e computador. Quando a gente vai para a Fiocruz, ela fez um levantamento no portal de perguntas e respostas sobre o Covid, 70% é acessado via celular. Então, a gente pode perceber uma carência de políticas públicas dentro do país em relação ao acesso à tecnologia, né? E aí, isso só acirra as diferenças regionais, principalmente relacionadas à região norte e nordeste, e a enorme desigualdade social existente no país, né? Ao ponto disso chegar e refletir diretamente na questão do Enem. Então, hoje o Enem já teve uma ampliação de prazo para a realização, porque aqueles estudantes, principalmente da rede pública, eles não têm acesso à internet. E nesse momento, grande parte deles realmente eles não estão tendo a mesma preparação que está existindo nas outras camadas sociais, ok? Então, essa citação do professor Lito, esse foi um artigo que ele escreveu no início da pandemia, né? Ele é um defensor da EAD, trabalha muito para qualificar essa modalidade, e aí ele trouxe uma citação desse filósofo alemão, né? Toda verdade passa por 3 estágios. Primeiro, ela é ridicularizada. No segundo, é rejeitada com violência. E no terceiro, é aceita com evidente por si própria. Então, a gente está percebendo que nesse contexto da pandemia, a modalidade de escolha pela necessidade do distanciamento social é a educação à distância, ok? Então, quando a gente pensa numa proposta de EAD, aí a gente está falando na proposta de EAD que a gente pensa como modalidade e que tenha qualidade educacional. É uma modalidade que ela é rica em recursos. E aí a gente está falando de recursos em todas as suas possibilidades. Em tablets, em vídeos aulas, em aulas práticas, na escrita, através de ambientes virtuais, ou seja, tudo aquilo que a gente possa ter de recursos de qualidade para ofertar essa modalidade. E aí a gente precisa compreender que todos nós temos estilos de aprendizagem diferentes, cada um de nós aprende de forma diferente, porque nós não somos iguais, e estilos e uso do espaço virtual. Então, a gente precisa compreender que esse espaço de aprendizagem dentro da educação à distância, ele é um processo que tem uma teoria, que precisa de um maior envolvimento, que esse discente ele precisa ser ativo, pragmático, reflexivo, que a gente precisa articular essa ação concreta de produção e criação, uso participativo, porque aí a gente estimula essa aprendizagem colaborativa, né? E isso tudo dentro de uma questão toda muito bem planejada e de estruturação, ok? E aí os recursos, gente, são os mais variados. A gente tem os ambientes virtuais de aprendizagem que são ricos
extremamente interativos. Existem ambientes que você, ao clicar em um conteúdo colocado pelo professor, já se abre para uma biblioteca virtual, em que existem hipertextos que são aberturas de textos através de links. Você pode fazer a construção de oficina Wiki, que é uma atividade extremamente colaborativa. Você tem simulações e animações, né, que produzida por computador, realidade virtual, videoconferência, ou seja, é uma riqueza realmente de recursos que a gente pode utilizar nesse contexto da EAD, ok? Mas a gente esbarra nas barreiras que existem em relação a essa modalidade. E aí a gente não pode esquecer que existe também, dentro desse todo o nosso contexto real, a questão mercadológica da educação, né? Então, o que é que a gente percebe? Existem críticas, descréditos, resistências internas, né? E dificuldade de reconhecimento institucional da EAD. Então, uma boa parte das pessoas, pelo próprio desconhecimento, eles não conseguem evidenciar ela como uma modalidade realmente efetiva na construção do conhecimento, né? Associada a essas resistências, algumas instituições acreditam que seja uma modalidade mais barata e fácil. Então, isso impacta diretamente na qualidade do ensino ofertado. Então, eu faço modelos de educação à distância extremamente práticos e objetivos, e eu consigo ofertar a um preço muito abaixo de mercado para uma massa de pessoas que necessitam de qualificação. Então, eu não me preocupo com a questão dos recursos, de professores qualificados, de textos bem elaborados, né? Eu não faço investimento nesses recursos. E aí, o que é que a gente pode evidenciar dentro desses cursos que é feito dessa forma, né? De massa. A gente já bate o olho para evidenciar o modelo pedagógico dessa EAD, né? Então, normalmente é aquele curso autoinstrucional, em que a gente pega normalmente todo aquele conteúdo que a gente trabalha no presencial e a gente transpõe para o contexto virtual, né? Então, normalmente são aquele material que não teve tratamento pedagógico, né? São textos muito densos, são livros, são portarias, são textos que realmente não teve um trabalho pedagógico de um conteudista para fazer com que ele se torne mais atrativo, né? Que ele possibilite um diálogo entre o discente e aquele material que ele está lendo, né? Então, a gente percebe que tem um desconhecimento dos fundamentos pedagógicos da EAD, pautado na interação, interatividade, na mediação pedagógica que esse professor precisa conhecer e aplicar dentro desse contexto da educação à distância. Então, o que a gente vê são aulas poucos atrativos e sem atividades estimulantes. Então, normalmente é aquele material em que o discente fica isolado. Isso provoca um desestímulo e é um dos maiores índices de evasão, é esse isolamento desse discente nesse ambiente, né? E aí, associada a isso, existe também a cultura, né? Então, se é uma modalidade mais barata, eu não preciso ter uma qualificação desses professores. E aí a gente vai criando determinadas denominações para esses professores, tutores, monitores, porque aí eu justifico, então, essa remuneração abaixo do mercado. E aí também tem a questão dos fatores extrínsecos. A gente não pode esquecer que a realidade local desse sujeito vai impactar nesse processo, né? Então, aí já não, o curso pode ter a maior qualidade pedagógica, você pode ter uma riqueza de recursos, mas a depender se esse sujeito ele não tem uma internet que lhe dê suporte, ou ele não tem a motivação necessária, esse curso também não vai fazer sentido para ele, certo? Então, esse discente, normalmente, esse público-alvo dessa EAD é o público adulto, normalmente trabalhador, que dispõe de pouco tempo para estudar e não compreendem a modalidade,
né? Então falta muito disciplina. Como ele não compreende a modalidade, ele acha que é mais simples, é mais fácil, que ele não tem que estudar, que ele não tem, que não precisa cumprir os prazos, e aí isso impacta diretamente nesse curso, né? Então esse curso ele pode ter uma qualidade pedagógica muito grande, e esse discente, na verdade, ele não vai dar conta e ele vai também acabar desistindo, certo? E aí precisa realmente uma mudança de postura desse discente. Ele precisa ser extremamente mobilizado, ele precisa compreender que ele precisa ter um momento direcionado, né, para que ele possa fazer esse estudo. Existe a questão da flexibilidade da educação à distância, em qualquer local, em qualquer dia, em qualquer horário, mas essa flexibilidade não significa negligência. Então, ele precisa criar uma cultura motivacional e de estabelecer mesmo tempo de dedicação para esse estudo, né? E ele precisa também esquecer que ele vai encontrar aquele conteúdo pronto. Na verdade, a postura dele precisa ser ativa e interativa para que ele possa buscar e construir esse conhecimento, tá? Então, dentro desse contexto da EAD e dessa necessidade de qualificação, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a nossa proposta educativa. Essa proposta que foi uma solicitação, né, da subsecretária de saúde, pela necessidade realmente urgente de qualificação desses profissionais da atenção básica, né? Na verdade, essa qualificação, ela perpassa por todos nós profissionais de saúde, né? E como a gente vê pela questão do distanciamento, pela necessidade do distanciamento social, essa qualificação ela se torna urgente, né? E ela precisa acontecer de forma regionalizada e colaborativa. E a gente, enquanto gestor, a gente precisa também ter essa clareza. Então, assim, é uma proposta que ela precisa ser urgente, atingir um quantitativo muito grande de profissionais e acontecer de forma regionalizada e colaborativa. Então, a primeira questão ela precisa ser na modalidade EAD. E foi pensando nesse quantitativo e nessa dimensão territorial que a gente pensou essa qualificação. Então, a gente buscou trabalhar com todos os elementos da educação à distância. Na educação à distância, para você garantir a qualidade pedagógica, você precisa ter profissionais com conhecimento na sua área de atuação e ser qualificado pedagogicamente. Então, a gente identificou docentes que seriam esses profissionais com expertise nessa questão do Covid. Então, esses docentes, eles estão envolvidos diretamente em todo esse contexto da Covid, dentro do COE, dentro da CESAB como um todo, envolvendo DAB, Vigilância, DAI e outras instâncias. E a gente tentou, então, atrelar. A gente, nesse momento, pela própria urgência, o que é que nós pensamos? Então, a gente vai trazer pessoas com expertise pedagógica, e aí a gente envolve os profissionais da escola, de uma rede de educação na saúde que a gente tem dentro da escola, que é formada por os profissionais dos núcleos e bases das regionais de saúde, e o pessoal da DAB e da ESPBA, né? Então, esses profissionais, eles vão ficar como apoiadores, vamos todos nós ter nesse primeiro momento essa qualificação. Depois a gente qualifica os profissionais dos núcleos e bases, que tem expertise na atenção básica e na vigilância, e depois, então, todos eles qualificados, eles vão qualificar os trabalhadores do município. Então, a gente percebe que a gente vai em ondas de qualificação, tá? Então, se a gente for observar, a gente tem uma formação
desses apoiadores pedagógicos, da ESP, da DAB, Vigilância, que vão qualificar os profissionais dos núcleos e bases, que depois todos nós iremos trabalhar de forma articulada para apoiar os técnicos nos municípios, né? Aí, diga-se de passagem, nesse primeiro momento, as coordenadoras da atenção básica e da vigilância dos municípios, e depois essas trabalhadoras dos municípios irão qualificar os profissionais no seu território, ok? E aí, nós optamos pelo ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle, através de web aulas, em que a gente pega esses docentes com expertise naquela área para se fazer a apresentação desse conteúdo científico, que é de vital importância para que a gente se aproprie, construa conhecimento e possa aplicar na prática, né? Através de um fórum Tira Dúvidas por unidade, em que vocês, diante dessas videoaulas, o que você tiver de dúvida, vocês coloquem e a gente vai, junto ao especialista, retirar essas dúvidas, e outros recursos também já são adicionados, né? WhatsApp, e-mail, telefone, videochamada, webconferência, ou seja, a gente está utilizando um recurso variado. E aqui eu chamo a questão do meio de comunicação local, aqui já especificamente para os profissionais, os coordenadores da atenção básica, que vão qualificar os profissionais nos seus territórios. É muito importante, se vocês já têm um meio de comunicação local e que ele é efetivo, que vocês mantenham, né? Então, esse meio de comunicação local, de repente você já tem um grupo de WhatsApp, e eles podem, dentro desse contexto, dessa qualificação, trazer dúvidas, né, para esse grupo, e vocês irem, então, esclarecendo essas dúvidas. Só a título de sugestão, quanto gestora, eu acho que vocês precisam pensar um pouco na logística que vocês já têm dentro das unidades de vocês. Então, se vocês têm televisão dentro das unidades, eu acho que é interessante utilizar esse aparelho para fazer a qualificação nos serviços, aí lógico, vendo o quantitativo de profissionais, que mantenham quantitativo mínimo, né, com distanciamento social, e vocês podem então apresentar essas videoaulas e naquele mesmo momento vocês já irem tirando as dúvidas. Também eu acho muito interessante, eu gosto muito de articular teoria prática para em um processo educativo, e aí utilizando a nossa política de educação permanente, em que a gente utiliza o trabalho como princípio educativo, se a gente consegue trazer para esse contexto da qualificação as situações reais que acontecem no território, a gente consegue articular com essas videoaulas que estão sendo apresentadas, e ele consegue interagir com o que eles vivenciam na prática, com a teoria, e ressignificar, né? E aí a gente coloca isso no contexto da aprendizagem significativa, ou seja, aquilo que eu estou ouvindo, eu integro a minha prática, e isso faz sentido, né? Então, é só a título de sugestão, para que vocês possam implementar. Mas isso, lógico, vocês podem e devem dialogar com apoiadores pedagógicos das regionais de vocês, para que vocês possam, então, definir qual será o modelo de qualificação que vocês vão implementar nos municípios, tá? Aqui só mesmo como sugestão. E os desafios futuros. Com essa pandemia, os estudiosos já dizem que dentro do contexto da educação, e aí puxando para a nossa realidade da educação na saúde, ele vai ser modificado, né? Não é sobrepor a educação à distância sobre o presencial, né? Isso eu acho que jamais, porque somos seres sociais, seres que necessitam de interação, né? E nessa interação,
a gente cria vinculação, os afetos, e isso realmente dá um outro significado nesse processo formativo. Mas nesse contexto da pandemia, eu acho que várias aprendizagens nós vamos realizar para que a gente possa integrar, na verdade, toda essa tecnologia educativa dentro das grades curriculares, aí dentro do contexto da graduação, da pós-graduação e principalmente dentro do contexto da política de educação permanente, né? E aí, puxando bem para o fazer da escola, integrado aos municípios, eu acho que isso para a gente realmente vai mudar a nossa forma como a gente pensa os processos formativos, ou pensou os processos formativos até hoje. Então, dentre os desafios futuros, a gente pensa em vencer o preconceito com a modalidade, e aí realmente vai ser uma quebra de paradigmas. A gente precisa experienciar essa modalidade, ver o que é positivo, o que não é negativo, e dentro desse contexto positivo extrair o que é de melhor para agregar, então, nesses nossos processos educativos, né? Institucionalização da rede da educação na saúde, eu acho que nesse contexto da pandemia, isso veio fortalecer essa rede que já está constituída, e eu acho que a gente pode fazer uma articulação muito legal no intuito de atingir uma meta, um objetivo que a escola sempre teve, né, que é a descentralização dessas ações educativas. Se a gente consegue fortalecer a gestão de processos formativos, como também investir na formação desses formadores, e aí atrelando a área de conhecimento, a área pedagógica, tecnológica, gerencial e socioafetivo, que quando a gente fala da formação em saúde, a gente fala e precisa lembrar da questão da humanização, né? E a gente precisa trazer essa humanização para dentro desses processos formativos. Então, eu acho que a gente consegue descentralizar essas ações de forma muito efetiva e potencializar esses processos formativos e fortalecer a educação permanente, né? Então, a gente precisa conhecer os fundamentos pedagógicos. Sem esses fundamentos, a gente não consegue avançar nessas duas áreas, né? Sabendo da importância da interação, interatividade e mediação pedagógica. Aqui eu estou falando especificamente da educação à distância, mas dentro do presencial, com a utilização das metodologias ativas, a gente agrega outros fundamentos pedagógicos que vão muito além desses aqui, ok? E aí, dentro disso também, desse fortalecimento, a gente busca, né, uma remuneração justa desses professores mediadores, porque são professores altamente qualificados, e isso ainda é uma realidade que a gente não tem. A gente não consegue o pagamento de processos que a gente realiza à distância. Então, a mediação pedagógica à distância, ela é muito trabalhosa, ela requer muito tempo, mas a gente ainda não tem essa remuneração. Então, é uma luta que a gente agora está resgatando, e com certeza, eu acho que dentro do contexto da pandemia, a gente pode ter realmente ganhos, né? Uma outra coisa também é a aquisição de recursos tecnológicos para subsidiar os processos e fortalecer não só a escola, mas também a educação permanente nos municípios. Essa oferta que a gente está fazendo, a gente está utilizando os recursos mínimos que nós temos dentro da escola, né? Mas mesmo assim, a gente avalia que ela é muito positiva, e a gente também, dentro desse contexto, a gente acredita que a gente possa também ter uma equipe mais robusta da EAD. Eu acho que não é surpresa para ninguém o quanto o Rafael está envolvido em todo o contexto desses processos formativos, né? Então, tem um acúmulo de ações que é em cima de Rafael, e a gente precisa, na verdade, de uma equipe mais robusta, de conteudista, de web design, né? De outras áreas profissionais que fazem parte dessa equipe de educação à distância, para que a gente tenha aquela educação à distância que eu falei anteriormente, certo? E aí, para finalizar, gente, eu quero colocar
que dentro desse contexto de processos formativos, a importância das tecnologias, ela é incontestável. A gente não pode negar, né, a importância dessa tecnologia, mesmo porque, se a gente for observar a evolução tecnológica, ela foi bem presente nessas gerações de educação à distância, até chegar nesse boom que foi impulsionado pela internet, né? Hoje, quando a gente fala educação à distância, nesse momento atual, a gente se refere muito mais à educação online, né? E a educação online é um tipo de educação à distância e foi impulsionado realmente pelos AVAs. E aí a gente tem uma infinidade de AVAs, mais interativos, menos interativos, e a gente precisa saber toda essa diferenciação. E sabendo que nesse contexto da pandemia a gente vai levar realmente um bom tempo para que a gente possa retornar às atividades presenciais, né? Então a gente não tem como negar a importância dessa tecnologia, né? Os desafios são muitos. A gente vem realmente de um processo educativo que é marcado pelo presencial. E aí a gente já fala do presencial muito de forma centralizada, né? E aí o desafio é descentralizar esses processos e agora na modalidade à distância, mas é a forma que a gente tem nesse momento, né? Vai ser um desafio, mas é a única forma que a gente tem de realizar esse processo e que seja de forma efetiva, né? E aí a gente precisa realmente estar aberto, motivado a fazer com que esse processo ocorra de forma colaborativa e regionalizada, para que ele possa acontecer. Porque sem vocês implicados nesse processo, a gente não consegue realmente implementar esse processo dentro dos municípios, porque vocês são os atores principais nesse momento, né? Então, essa formação agora que a gente está ofertando é com o objetivo de qualificar vocês para que vocês apliquem dentro do território, certo? E esse é um processo de trabalho vivo, né? É um processo de trabalho como um princípio educativo. Então, vocês se qualificam para o processo de manejo do Covid para aplicar dentro do território, ou seja, é o processo de trabalho de vocês à distância sendo aplicado no contexto presencial real, né? Mais do que nunca, o trabalho como princípio educativo, tá? E aí a gente procurou aliar o conhecimento pedagógico dentro desses apoiadores, em que a gente foca o conhecimento pedagógico, o conhecimento da atenção no cuidado, na atenção básica e na vigilância, né? E aí a gente forma um trio para dar apoio a vocês. Então, isso também é um desafio, né? E que a gente está experienciando. Então, finalizando para vocês, de novo, resgatando o professor Lito, ele coloca que a EAD é, nesse momento, a solução mais eficaz para reduzir os aspectos mais negativos de um distanciamento social obrigatório, tá? Eu espero que eu possa ter colaborado para um maior entendimento da educação à distância, principalmente nesse contexto. O fórum Tira Dúvidas, ele vai estar aberto. Eu estou disponível para que vocês possam precisar de algum esclarecimento, vocês podem postar e estou aqui para ajudar no que for necessário em termos do que vocês necessitarem no âmbito pedagógico, certo? Muito obrigada a todos vocês, as referências, o meu contato e meu muito obrigado. Olá, colegas, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Vendo bem também?
Eu sou Milena, sou enfermeira aqui da Escola de Saúde Pública e vim conversar um pouquinho com vocês hoje sobre as medidas de proteção, os equipamentos de proteção individual, os EPIs, higiene das mãos, na atenção primária à saúde e no controle do Covid-19. Já de antemão, eu trouxe a referência que a gente utilizou. Foi feito um alinhamento com a diretoria da atenção básica e eles me recomendaram que me baseasse nesse procedimento operacional que foi construído recentemente, que fala sobre a garantia da disponibilidade, fácil acesso, uso correto das máscaras cirúrgicas para os usuários com sintomas respiratórios que adentrem as unidades e a utilização dos equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde. O protocolo ele é dividido entre orientações e recomendações gerais e orientações e recomendações bem específicas para cada profissional. As recomendações gerais das medidas de proteção foram citados para estes profissionais que estão citados aqui no slide: médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, os trabalhadores da área administrativa / recepção, os farmacêuticos e a equipe da farmácia, os agentes comunitários de saúde e os dentistas auxiliares de saúde bucal e técnicos de higiene bucal. Então, esses foram os profissionais citados no protocolo. Dentre as recomendações e orientações gerais de medidas de proteção, temos manter o distanciamento social, de 1 metro, pelo menos 1 metro dos usuários, não havendo possibilidades do distanciamento, numa necessidade de aproximação para a realização de um procedimento, por exemplo, admite-se o uso de máscara cirúrgica para os profissionais, tá? Essas são as orientações gerais. Depois a gente vai ver que para alguns profissionais é recomendada a utilização de um outro tipo de máscara. A higiene das mãos, frequente com água e sabonete líquido ou álcool 70, sempre. É uma recomendação para que a gente consiga reduzir o risco de infecção para outras doenças também e para o Covid. Realizar ou solicitar o serviço de higienização, a desinfecção das superfícies com álcool 70, essas superfícies que tiveram contato direto ou indireto com os usuários. Então, mantendo o ambiente sempre limpo e seguro para as pessoas que adentrem a unidade, os pacientes e os colaboradores também, os servidores também. Evitar tocar olhos, nariz ou boca e suspender as atividades em grupo. A gente sabe que na atenção básica a gente tem várias atividades que são feitas em grupo, sala de espera, e a gente, nesse momento, assim como a orientação de suspender qualquer tipo de aglomeração, tá também a suspensão das atividades que são realizadas em grupo, tá? Utilizar calçado fechado durante expedientes de trabalho, para evitar, que haja algum tipo de gotejamento, de alguma secreção nos pés. Retirar os adornos, são os anéis, alianças, pulseiras, relógios, colares, tudo que possa ser contaminado e que a gente leve isso para casa, para os nossos familiares. Então, reduzir ao máximo ou retirar tudo seria o mais seguro. Realizar o descarte da máscara cirúrgica sempre que estiver suja ou úmida. Não reutilizar a máscara cirúrgica, tá, gente? Lavar as roupas utilizadas no trabalho separadamente das roupas dos familiares. Essas são as recomendações gerais, tá? Em relação às orientações e recomendações específicas, a gente vai falar um pouquinho sobre as orientações dos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que são os profissionais que acabam atuando mais de perto com o paciente, realizando procedimentos. Então, existem algumas especificidades para esses profissionais. A utilização da máscara cirúrgica para o atendimento ao usuário com sintoma respiratório, é uma recomendação. O uso da máscara N95 ou a PFF2, ela está indicada nos casos de procedimentos que possam gerar aerossóis, como a coleta de suave nasal, nebulização, broncoscopia, qualquer necessidade que a gente tenha de manusear
a via aérea desse paciente, a recomendação é que utilize a máscara N95 ou PFF2, que é uma máscara que tem filtro e traz uma proteção maior para o profissional. Utilizar luvas, óculos e protetor facial e aventais descartáveis durante o atendimento individual do paciente em isolamento. Então, existe um caso suspeito ou confirmado de Covid, a recomendação é usar a paramentação completa. E a gente vai ver mais para frente da aula como faz a paramentação, como retira esses EPIs para que a gente não se contamine durante esse processo, tá? Seguir as instruções de biossegurança, então, limpeza, desinfecção da sala após o atendimento dos pacientes e limpar também, higienizar também os instrumentais utilizados com álcool 70, tá? Ou hipoclorito de sódio. Desprezar os materiais descartáveis no atendimento em lixo infectante e solicitar ao profissional da higienização a troca do lixo contaminado quando atingir 2/3 da capacidade, né, de armazenamento. Então, a gente está sempre alertando e supervisionando também o trabalho do pessoal da higienização. Tranquilo, gente, até aí? Orientações e recomendações específicas em relação aos agentes comunitários de saúde. No momento em que for necessária a realização de uma visita domiciliar, a recomendação é que essa visita aconteça preferencialmente na região peridomiciliar, ou seja, nos ambientes externos à casa. Num ambiente arejado, que esteja ventilado, que tenha incidência solar, e aí é feita ali aquela consulta. Em relação às recomendações específicas para os dentistas, auxiliares de saúde bucal e técnicos de higiene bucal, a recomendação é a utilização da máscara N95 para o atendimento, ou PFF2, né, para o atendimento dos pacientes com sintomas respiratórios, seja ele qual for. Ah, mas é uma rinite, é um outro problema que a pessoa suspeita que não é. Independente disso, tem um sintoma respiratório, a recomendação é utilizar mesmo a máscara N95 durante o atendimento a esse paciente, tá? Em relação às recomendações específicas no momento de orientar os pacientes que adentram a unidade, a gente deve oferecer máscara cirúrgica para todas as pessoas com sintomas respiratórios que adentrem a unidade, tá? Não é necessário que a pessoa tenha sintoma respiratório e tenha histórico de viagem ou uma suspeita forte de Covid. Tem qualquer tipo de sintoma respiratório, a recomendação de fato, a gente oferecer a máscara cirúrgica. Orientar quanto ao uso correto dessa máscara cirúrgica, então tem que cobrir a boca e o nariz, né? Orientar o paciente sintomático respiratório a higienizar as mãos antes e depois, né, de entrar nas salas e evitar tocar nos objetos do ambiente. Explicar para a pessoa sintomática respiratória por que ela está sendo isolada das demais. A gente vai ver mais para frente que a recomendação de circulação, de aguardar o atendimento, que a pessoa fique do lado de fora da unidade, na área mais arejada. Então, a pessoa tem que receber explicações. Olha, gente, você está com sintoma respiratório, então, por segurança, para proteger os demais pacientes, a equipe também, a gente vai te pedir que aguarde do lado de fora da unidade. Então, orientar, ser cortês, né, se colocar disponível para tirar as dúvidas desses pacientes. Se a pessoa tiver um acompanhante, por exemplo, se for alguém que tenha, por exemplo, uma dificuldade de locomoção, ou seja, uma criança, aí o acompanhante vai ficar junto com esse paciente sintomático. Se não for alguém que realmente foi acompanhado, mas que tem condição de ficar sozinho, o acompanhante, se não tiver sintomático, ele espera junto com os pacientes que estão assintomáticos. Então, é feito como se fosse uma coorte, uma separação entre os pacientes com sintomas e os pacientes sem sintomas. Então, se o acompanhante estiver sem sintoma e o paciente que ele foi acompanhar não for criança, nem idoso, nem pessoas com problema de locomoção, ele vai aguardar do lado de dentro e o paciente sintomático do lado de fora. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso mais pra frente. Aqui nessa parte, a gente fala um pouquinho sobre as recomendações da estrutura física, os agendamentos e a circulação das pessoas nas unidades, né? Então, se houver espaço na unidade, deve-se manter uma sala de priorização de atendimento, pelo menos um consultório destinado exclusivamente ao atendimento de pessoas com sintomas respiratórios, tá?
Então, vai separar essa sala para o atendimento dessas pessoas. As janelas devem estar abertas, o ar-condicionado desligado. Então, permitindo que esse lugar esteja sempre iluminado e arejado. Os pacientes sintomáticos devem aguardar o atendimento na área externa da unidade, conforme eu já tinha até colocado no slide anterior. Deve-se deixar disponíveis lenços de papel para higiene nasal, álcool 70, se possível, pia, né, com os insumos para utilização, para a higiene das mãos com água e sabão, além de dispor de lixeira específica para descarte deste lixo contaminado. Então, toda essa estrutura que normalmente a unidade já tem, mas atentar a deixar ela toda organizada e estruturada para o início dos atendimentos. Organizar a agenda médica e de enfermagem para garantir que pelo menos 70% das consultas estejam disponíveis para o atendimento em demanda espontânea, ou seja, a gente só deve deixar agendado 30% do horário e 70% em demanda livre, porque a gente entende que haverá um aumento da demanda espontânea à unidade por conta da pandemia. Aqui agora eu vou passar um videozinho falando da ordem de paramentação e de retirada desses EPIs. É muito importante que a gente se atente à ordem de paramentação e à ordem de retirada para que a gente não se contamine, principalmente na retirada, porque a gente vai colocar os EPIs limpos e vai retirar os EPIs contaminados. Então, na hora da retirada, é importante que a gente se atente à ordem e à forma de realização para que a gente evite se contaminar durante esse processo, tá? Vamos assistir.
gostaria de falar sobre a importância, a técnica e os momentos indispensáveis para a higiene das mãos no controle das infecções, né? A gente tem a higiene das mãos como uma medida mais eficaz para que a gente não se contamine, não pegue doenças, né? Eu trago aqui uma imagem falando que 80% das infecções são espalhadas pelas mãos não higienizadas corretamente. Então, 80% de algo é muita coisa. Então, se a gente consegue ter uma ação de prevenção de maneira tão simples e efetiva, né? Reduzindo em 80% a chance de você contrair uma doença, a gente tem que, de fato, aderir a essa técnica, ter a responsabilidade de fazer corretamente, adequadamente, nos momentos em que é necessário, tá? São necessários a realização. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos. A gente pode fazer a higiene das mãos com um produto alcoólico, que é o álcool a 70, ou com água e sabão. Eu vou falar em que momento a gente deve utilizar cada um. Água e sabão. A gente deve utilizar quando as mãos estão visivelmente sujas, antes de se alimentar, depois de ir ao banheiro, antes de manipular alimentos, ao chegar em casa, porque a gente vai tirar ali, né, poeiras, resíduos que a gente traz da rua. Então, remove sujidade, poeira, pelos, células descamativas, oleosidade e os próprios micro-organismos. Em relação ao álcool a 70, né, quando utilizar? Minha mão está visivelmente limpa, né? Eu acabei de higienizar as mãos com água e sabão, mas aí toquei em um ambiente, ou toquei em um paciente, vou passar para um outro paciente, eu vou pegar em alguma outra coisa, eu posso utilizar com segurança o álcool a 70. Aqui fala sobre a forma como o álcool a 70 ele age, matando esse micro-organismo, né? Bactéria e o vírus também, através da ruptura da integridade da membrana do micro-organismo. Por isso é importante atentar para a concentração desse álcool. A gente viu aí que no mercado a gente encontra as concentrações de álcool 42%, 96% e acha os 70% mais nas farmácias, né? Então é importante atentar que o álcool que a gente deve utilizar para higienizar o ambiente e higienizar as mãos é o álcool a 70%. Ele é o álcool mais eficaz para a gente conseguir reduzir a carga de micro-organismos na mão e no ambiente, tá? O álcool a 42 e a 96, eles têm uma quantidade de água, uns tem mais água, o outro tem menos água, né? 42% de álcool e o resto de água, né? E o 96 tem muito álcool e pouca água. Eles não são recomendados. O recomendado é o álcool a 70, tá? Você pode visualizar que na embalagem, às vezes ele vai ter entre 61, 65 e 70. 71, mas é uma variação aceitável. Vou falar um pouquinho sobre as vantagens do álcool a 70. Ele é mais efetivo na redução da carga microbiana das mãos, do ambiente também, né? Pode ser utilizado em qualquer lugar, ele é fácil, você pode carregar na bolsa, no bolso, tá sempre à mão. Requer menos tempo porque a gente não precisa colocar água na mão, aí vem, bota o sabão, aí faz toda a técnica e depois ainda tem que pegar o papel toalha para enxugar as mãos, né? Então demanda menos tempo. E ele desidrata menos as mãos, né? Geralmente a gente quando compra um álcool para a utilização das mãos, é um álcool que ele já vem com um componente hidratante, né? Glicerina ou qualquer outro agente hidratante para prevenir a desidratação das mãos. Aqui eu falo sobre os 5 momentos indispensáveis para a higiene das mãos, né? Eu posso higienizar sempre que eu achar necessário, mas esses 5 momentos eles são indispensáveis, tá, gente? Antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimentos, após o risco de exposição a fluidos biológicos, mesmo que eu tenha utilizado luvas, após o contato com o paciente e após o contato com objetos tocados pelo paciente, né, que geralmente estão contaminados pelos mesmos vírus e bactérias que aquele paciente está contaminado também. E por fim, para fechar, eu vou falar um pouquinho sobre a técnica da higiene das mãos, tá? Existem 6 passos que devem ser realizados. Então eu vou fazer aqui com vocês. Vou utilizar aqui o meu alquinho, tá sempre à mão. A gente coloca uma quantidade de álcool
nas mãos suficiente para conseguir cobrir toda a superfície da mão durante os passos, né? E que ele não seque antes da realização de todos esses passos. Vou falar um pouquinho para vocês agora quais são esses passos, tá? O primeiro é a palma da mão, tá? A gente fricciona uma mão contra a outra dessa forma, com as mãos, os dedos mais abertinhos, para que a gente consiga fazer com efetividade. Depois a gente vem pro dorso da mão, então a gente higieniza uma mão, um dorso de uma mão e depois do outro, tá? Nesse caso aqui a gente, ó, vem para o polegar, que nesse momento não foi higienizado ainda. Aí a gente higieniza o polegar dessa forma, tá? Os dois. Depois, articulação dos dedos, esses ossinhos, a gente faz assim, tá? Passando, friccionando uma mão contra a outra. O quinto passo, ponta dos dedos, então é importante a gente manter as unhas sempre curtinhas, né, para facilitar o processo da limpeza. Eu até tenho que tirar aqui. E por fim, o punho. A gente nesse momento não deve estar com nenhum adorno, tá, gente? Sem anéis, sem relógio, sem pulseira, para que a gente consiga fazer com efetividade todos os passos. Então, se eu utilizei o álcool 70, ok, finalizei a técnica. Se eu utilizei água e sabão, nesse momento eu vou puxar um pouquinho de papel toalha para fechar a minha pia, vou desprezar, vou pegar uma quantidade de papel toalha para enxugar a minha mão, tá? Com todo o cuidado, sempre nessa posição, da área menos contaminada para mais contaminada, tá? Dessa forma aqui. Sempre limpando, enxugando desse jeito e despreza o papel. E é isso, gente. Finalizei. Desejo um excelente dia para todos. Espero que tenham compreendido direitinho o que eu vim conversar com vocês, tá? Muito obrigada pela atenção.